Qual artista você achou mais interessante de trabalhar? O artista que eu achei mais interessante de trabalhar foi Gilberto Gil. Seu Gilberto, falávamos agora há pouco, né, nessa experiência que eu tive, nessa oportunidade que eu tive de apresentar os 50 anos da Concha Acústica. Eu dividi a coxia com o Gilberto Gil. Era um espetáculo costurado com teatro, poesia, Vicente, música, né? na direção de Gil Vicente Tavares. E eu estava ali naquela parte de fazer a mestre de cerimônia, era um evento também institucional, então tinha algumas coisas que precisavam ser faladas e tudo mais. E eu ficava saindo e entrando da apresentação. E dividia a coxia com o Gilberto Gil. E aquela serenidade dele, dedilhando ali o violão, esperando a hora dele, discreto, concentrado, focado e gentil. Aquilo me ensinou tanto. Eu falei, que cara genial, gente. Que coisa maravilhosa. Porque eu saía, quando eu voltava, eu lembro que a Concha Acústica estava lotada. 5 mil pessoas, público máximo da Concha Acústica. Seu Gil Vicente Tavares me deu o meu texto no dia. Um dia. Fiquei sabendo no dia o que eu ia fazer. Quando eu vi lá, cheio de palavra difícil, eu falei, meu Deus, acabou tudo pra mim. Eu vou errar tudo, vou gaguejar. Vai ser uma palhaçada aqui, mas eu fui muito concentrada. Eu falei, eu não vou errar. Se o Gilberto tá aqui, eu não vou errar. E toda vez que eu entrava e saía, quando eu voltava, ele balançava a cabeça pra mim. Um sinal de aprovação, mas uma posição gentil, assim, de falar. De dar um feedback. Ele viu que eu tava nervosa, assim, também, ele né? Ele sabe o seu ofício ali qual Exato. é. Exato. E o público estava muito mexido, a gente estava na época do Fora Temer, então era um público que estava borbulhando muito. Você fica na apresentação, você fica num lugar ali que você tem que captar essa temperatura do público e ao mesmo tempo entregar o que você tá ali para entregar. Então, o artista que eu acho que mais interessante para eu trabalhar foi ser Gilberto. Grande Gilberto Gil, né? Grande Gilberto Gil, máximo. Eu tive a honra de entrevistar ele quando eu fazia o Aprovado no estúdio dele lá no Rio. E ele é muito grande, ele né? É um poeta, assim. É incrível como você entrevista Gilberto, ele olha no seu olho. No olho, Ele responde a você. Assim, você sendo uma apresentadora, mas é você, não é você, uma apresentadora. Exatamente. Né? Ele olha pra você, ele responde aquilo que você tá perguntando de uma forma curiosa. Ele quer atender a sua pergunta. Ele não quer só dizer o que ele sabe. Ele quer atender a sua pergunta, ele quer atender a você, Exato. Esse ser humano que tá perguntando. Exatamente. É um mestre, né? Eu fui pro hotel e chorei, mas assim, eu só chorava depois de ter tido essa conversa com ele. Exatamente por isso, Pamela, assim, como ele é grande por nos tornar grandes. Exatamente. Ele enxerga o ser humano, né? É por isso que ele é essa pessoa que cada ano que passa, né, ele dá uma lição maior pra gente, né? Aí eu tive outras oportunidades depois de estar com ele no mesmo ambiente. Meu companheiro é músico também, então já tivemos algumas ocasiões. E percebi que isso é dele mesmo, né? Que essa grandeza é presente em todo momento, assim. Não interessa se ele tá ali para fazer um show, se ele tá ali como convidado, se ele tá ali como uma participação. Ele é essa presença inteira. E isso, pra mim, é maravilhoso. É bonito demais, assim. É o que eu acho mais bonito. É quando as pessoas conseguem ser inteiras totalmente naquilo que elas fazem e se propõem a fazer. E gratificante nessa profissão, né? Você falando aí, eu lembrei o seguinte. Teve um Mercado Yaô. Sim. Aqueles shows que Margarete faz lá embaixo. E aí ele teve uma participação lá. E aí eu tava lá com Yolanda, minha esposa, e meu filho mais novo, Tom, que é músico. Sim. No camarim, a gente com o Gilberto Gil, ele desse jeito aí que você falou, concentrado, pegando o violão e passando, como se a gente acha que um músico daquela idade musical não precisa, mas ele tá ali passando. Aí meu filho ficou olhando pro violão, aí falou para ele que era músico, ele tirou o violão dele. Nossa. E colocou, imagina a minha emoção de ver meu filho super jovem, músico, e ele fazer essa generosidade, porque tem músico que não quer nem que toque naquele instrumento dele. É verdade. Então, que bacana, assim, né? Quantas coisas essa profissão nossa nos proporciona, né? Exato. De ter contato com tanta gente maravilhosa, né? E às vezes você nem imagina, né? Você nem espera. Às vezes também você conhece uma pessoa que acha que é uma pessoa que vai ali só para dar uma entrevista. Na verdade, a pessoa conta para você uma história, conta para você uma parte da vida daquela, que você faz parte daquele momento. Que você tem uma responsabilidade, né? Quando a pessoa compartilha com você, te conta uma história, poxa, ela está confiando em você. Então,
esse senso de responsabilidade é também o que me guia, assim, de ter cuidado com a história do outro, né? Com a história que o outro resolve confiar e compartilhar a mim, sabe? Pode.